Carolina Rodrigues Kautzmann. Seja bem-vindo ao canal Sol Interno. Este é o 11º vídeo da série de 12, nos quais estou relatando experiências que me acontecem desde 2012, quando ocorreu meu despertar de consciência. Como eu disse em vídeos anteriores, quando eu estou com a vibração alta e quando eu acordo, eu já estou muitas vezes com a minha consciência em outro local. Ou então eu estou tendo uma visão interna, ou também recebo em tela mental informações. Essas informações às vezes vêm escritas, às vezes mapas, geometrias, de várias formas. Como também durante o dia eu recebo informações dentro da mente e sinais, de várias formas. Mas nunca, por exemplo, eu vi um extraterrestre. Eu nunca tive essa experiência. Mas em 2014, eu vi uma nave. Eu vou contar esse relato. Eu acordei de madrugada, por volta de umas 3 da manhã, e a minha energia já estava no espaço. Então eu vi uma nave. Eu estava bem perto dela. Eu demorei para perceber que era, estava muito perto, então a minha visão estava muito em cima, mas depois eu vi que era. E eu vi engrenagens como se fossem gomos arredondados da cor chumbo. E quando eu percebi, já estava no interior dela. Eu percebi que no interior o formato, deu para perceber que era em forma de estádio de futebol. E haviam várias plataformas sobrepostas, uma na outra, tipo vários níveis, vários andares. E quando se passava de um andar para o outro, era só se posicionar numa luz que já estava no outro andar. Então também nessa mesma experiência, eu já vi a minha energia numa espécie de uma sala. Parecia uma sala de reuniões. Eu estava no alto, 1 metro e pouco acima, e vi ali uma mesa com seres, pessoas que eu não via detalhadamente como eram, mas vi que estavam reunidos em torno dessa mesa e em frente de cada um havia círculos de luz. E eu via que dentro dos círculos apareciam cenas, parecia que eles estavam olhando situações de vidas de pessoas. Isso que eu percebi nessa vez. Mas em 2015 aconteceu outra experiência. Dessa vez eu acordei, já estava dentro de uma nave. Eu estava em corredores e eu via que haviam pessoas de uniforme branco andando pelos corredores. Depois a minha energia já estava dentro de um laboratório. Pelo que eu percebi, porque eu via câmeras, pareciam câmeras transparentes, pareciam de vidro, que estavam suspensas no ar, engatadas, apenas a ponta delas engatadas por uma haste de metal. E eu via dentro dessas câmeras pessoas deitadas dentro e outros observando. Parecia que enviavam luz para essas pessoas que estavam dentro das câmeras. Esse foi essa experiência. Mas também eu já tive um outro episódio muito estranho mesmo. Eu estava no espaço e então eu percebi dentro de um buraco negro. Eu já tinha visto várias vezes buracos negros no espaço, mas dessa vez eu vi dentro de um buraco negro saindo espiral, parecia uma espiral assim rodando, e perto dele estava um polvo bem gigante, mas estava todo destroçado, pareciam partes, apenas parte dos tentáculos, mas eu vi que era um polvo. E eu vi que ele estava recebendo cargas de energia, como se viesse uma energia que estava destruindo e eu vi que ele entrou para dentro desse buraco negro. Somente num pedaço dele entrou, porque estava quase todo destruído. E ele se foi para dentro de um buraco negro como se fosse dentro de um túnel. Bem, isso foi bem estranho para mim. Então alguma coisa que eu não compreendia direito, aos poucos eu percebi às vezes conforme vinha a experiência no outro dia, como eu relatei. E eu percebia, outro dia quando eu estava concentrada nessa experiência, o que era isso, veio como se fosse a resposta que existe muita luta acontecendo, uma luta das trevas com a luz.
E essa experiência do polvo seria a luz destruindo esse polvo como se fosse uma batalha que ocorreu no espaço. Isso pelo menos que eu percebi. Mas outra vez eu vi uma espécie de máquina. Eu estava no espaço também e vi uma espécie de máquina, e era um formato cilíndrico que estava na horizontal. Parecia um tubo na horizontal, mas todo ele era em volta de grades, parecia que era de vidro, era transparente, mas eu via que via revestido todo de grade. E eu vi que desse objeto saía uma espécie de um aspirador, como eu vou explicar? Um braço, como se fosse um aspirador, que eu vi que eu vi que estava em cima do mar, que de repente já estava em cima do mar, e eu vi que esse braço desceu, como se fosse um tubo, né, para dentro do mar. Então eu perguntei ao meu eu superior o que era isso, e veio que a resposta que eram tipo uma espécie de sugadores que faziam a limpeza no mar. Então isso eu achei bem interessante também. Outra vez, também eu vi esse mesmo objeto, parecia essa mesma máquina aí, em forma cilíndrica e grades ao redor. Eu vi que dela saía uma energia brilhosa com faíscas, e que parecia que desintegrava coisas. Então, eu vi em tela mental uma lata da Coca-Cola, que estava flutuando no ar, daí já estava flutuando no espaço. E eu vi que essa energia dessa máquina desintegrou essa lata de Coca-Cola. E eu recebi uma mensagem dentro da mente, que a Coca-Cola iria se desintegrar no planeta. E que este equipamento também, além de desintegrar, ele replica objetos. Isso que veio para mim na informação mental. E também eu recebi muitas informações que eu não compreendo. Muitas vezes eu não compreendo os avisos. Às vezes vem escrito, eu não consigo ler, muito rápido, vai passando em tela mental. E eu não consigo compreender. Muitas coisas eu não consegui compreender até hoje. Mas muitas vezes eu relaciono e consigo compreender algumas coisas. Também muitas vezes vem em tela mental nome de pessoas que vão passando. Às vezes se projetam para frente e às vezes eu consigo compreender, às vezes não. É muito difícil de entender, às vezes passa muito rápido, muita informação e eu não consigo compreender o que é. Às vezes vem tudo escrito em dourado e se projeta a escrita toda em dourado na frente, assim. E muitas vezes também eu já vi mapas com localizações, parecia que são sinalizados querendo mostrar algo. E muitas vezes não conseguia captar o que era. Então eu escrevo toda a informação que vem durante a noite e quando eu acordo eu escrevo num diário e tento fazer uma ligação com as informações. E, outra experiência, uma vez eu vi em tela mental uma face de uma moça bem grande se formou em tela mental. Parecia que ela estava noticiando, parecia que ela estava falando, eu não ouvi o que era, mas parecia que ela estava dando uma notícia, que ela estava numa rede de TV, mas eu via somente ela em tela mental. E eu lembro muito bem da fisionomia dela. Os cabelos eram longos, lisos, pretos, e os olhos me chamam muita atenção. Os olhos era tipo um verde da cor do mar, assim, um verde muito bonito. E o nome que veio na hora foi Ana Paula. Então foi algo muito diferente, que eu também tentei associar, mas eu escrevi e eu lembro muito bem disso. Também, outro nome que veio foi de um rapaz, o qual eu vi 2 vezes em bilocação. Uma vez eu estava sobrevoando, eu acordei, né, com a consciência, já estava no outro local. Eu estou acordada, para quem não sabe, novamente repito, eu estou sempre acordada nessas experiências. E eu vi que minha consciência estava sobrevoando um parque. Eu estava bem perto nesse parque e
parecia que era na Europa, porque eu estava, quando eu sobrevoei, parecia muitas lá embaixo, tudo ruas sinuosas. Eu fui indo, descendo, e daí fui mais para perto de um parque. E eu vi ali dentro desse parque, eu estava mais ou menos uns 2 metros de altura. E ali embaixo eu vi um rapaz caminhando. Ele estava caminhando perto de árvores, numa, tipo, caminho que tem nos parques de calçada. E ele era magro, bem magrinho, de cabelos castanhos claros, quase loiro, bem desalinhado o cabelo. E ele usava um casaco e ele colocava as mãos assim, né, nos bolsos do casaco. E eu via que ele tinha também um pouco de barba. E olhava para cima às vezes, olhava para os lados, estava caminhando. E eu vi esse rapaz e o nome que veio foi Rodrigo. E eu vi 2 vezes ele nesse parque já, 2 vezes, por 2 vezes. Só que eu não sei, parece assim que não sei dizer quem é. Porque eu vi também outras pessoas que eu vi várias vezes. Então, uma outra pessoa que eu vi várias vezes, e não sei bem quem é e nem porquê. Uma vez eu vi um homem, ele era mais assim, mais cheinho, mais robusto, digamos assim. Ele é careca, eu já vi ele umas 3, 4 vezes. A primeira vez eu vi ele numa multidão. Minha energia não estava no alto, a minha energia estava dentro da multidão. Eu sou como uma energia, eu estava indo e vi, eu estava tipo seguindo ele, eu percebi que estava atrás dele, desse homem, nessa multidão, e ele estava assim à minha frente, mas eu não via ele de frente, somente de costas, e quando ele virou para o lado eu vi que usava óculos e estava andando nessa multidão. E esse mesmo homem eu já vi outras vezes. Uma vez eu vi ele dentro de uma espécie de laboratório. Era bem estranho, eu vi ele com vários equipamentos muito sofisticados e parecia que ele estava trabalhando. Eu vi ele de costas e trabalhando nesses equipamentos, eu vi que era a mesma pessoa. E outra vez também eu vi ele, parecia um escritório também com equipamentos, pareciam bem avançados. Então eu não sei quem é esse homem, se ele está no outro nível de dimensão, porque os equipamentos são bem diferentes, eu nunca vi igual. E eu já vi umas 3 vezes esse homem. E eu já me questionei se ele está nesse plano ou em outro plano, isso também não sei. Mas são essas experiências que eu vim contar hoje. Sou muito grata por você estar me acompanhando, por estarmos aqui todos juntos. Sou muito grata. E assim é.